Quantas vezes você já sentiu aquela voz interna sussurrando dúvidas, minando a confiança e transformando pequenos desafios em montanhas? A insegurança, silenciosa e persistente, é uma companheira que insiste em nos seguir. E, mesmo quando tudo parece estar em ordem, ela surge para questionar se somos bons o bastante, se temos o controle, se estamos realmente prontos. É justamente nesse espaço de incerteza que muitas pessoas se perdem, alimentando ansiedades que drenam energia e roubam a paz. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho antigo, testado por séculos, capaz de transformar essa fraqueza em força? O estoicismo, aliado a princípios como simplicidade, minimalismo e autodisciplina, pode ser a chave para erguer uma confiança inabalável, sólida como uma rocha em meio ao caos. Este guia não promete eliminar os problemas da vida, isso seria ilusão, mas oferece um modo de encará-los com foco, resiliência e sabedoria antiga. Aqui, você vai descobrir como cultivar segurança interior, usar o autocontrole como escudo e a gratidão como farol. No fim, a insegurança não desaparece, ela se transforma em combustível para construir sua própria força interior. O segredo para uma vida calma e a filosofia do estoicismo. Todos nós já desejamos uma vida mais calma, longe das turbulências do dia a dia, não é? Só que esperar por um mundo sem problemas é como esperar que chova sem nuvens. O segredo não está em eliminar os desafios, mas em criar dentro de si um porto seguro, uma estabilidade comparável à de uma rocha firme diante da tempestade. É aqui que entra o estoicismo, uma filosofia prática que ensina a encontrar força interior, autocontrole e resiliência em meio ao caos. Imagine encarar as dificuldades não como inimigos, mas como testes de sabedoria antiga que revelam sua verdadeira capacidade de enfrentar o inesperado. Isso não é utopia, mas uma prática diária, acessível a qualquer pessoa. O estoicismo moderno não pede que você fuja do mundo, nem que se torne frio ou indiferente. Pelo contrário, ele convida a aceitar a realidade como ela é, reconhecendo que nem sempre teremos controle sobre os acontecimentos, mas sempre podemos escolher nossas respostas. Essa aceitação, longe de ser resignação, é fonte de poder, transforma insegurança em foco, ansiedade em disciplina e medo em coragem. Quer um exemplo prático? Pense em Marco Aurélio, imperador romano, que mesmo diante de guerras e pestes encontrou serenidade escrevendo suas reflexões em meditações. Se ele conseguiu manter a calma diante de tamanha responsabilidade, por que não poderíamos aplicar um pouco dessa força no nosso dia a dia? Deixar ir e a simplicidade. O primeiro passo para viver de forma mais tranquila é aprender a deixar ir. Parece simples, mas na prática exige coragem. Muitos de nós gastamos energia tentando controlar o incontrolável, as opiniões alheias, as circunstâncias inesperadas, até mesmo o próprio destino. O estoicismo ensina que a chave está em focar no que está ao nosso alcance, nossos pensamentos, nossas escolhas e nossas atitudes. Quando paramos de nos apegar ao que foge das nossas mãos, a vida se torna mais leve. A insegurança, que nasce justamente da tentativa de dominar o indominável, começa a perder espaço. É como soltar uma mochila pesada após uma longa caminhada, um alívio imediato. Essa libertação está diretamente ligada à simplicidade. Não é apenas sobre morar em uma casa sem excessos ou adotar o minimalismo como estética, mas sobre reduzir o ruído mental e emocional. Imagine alguém que passa o dia correndo atrás de reconhecimento, consumindo coisas que não precisa e carregando culpas desnecessárias. O resultado é exaustão e vazio. Agora, compare com quem vive de acordo com a simplicidade estoica, foco no essencial, gratidão pelo que já tem e desapego do supérfluo. A vida não precisa ser uma corrida, ela pode ser uma caminhada firme, com menos peso e mais clareza. Esse é o primeiro passo para criar espaço dentro de si e abrir caminho para a autodisciplina e a força inabalável. Autodisciplina e força inabalável. Se existe um pilar que sustenta o estoicismo, ele se chama autodisciplina. Não estamos falando de um controle rígido e sem vida, mas da habilidade de direcionar sua energia para o que realmente importa. Pense na autodisciplina como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte se torna. Pequenos hábitos diários, como acordar no horário, manter um momento de leitura de sabedoria antiga ou até evitar distrações desnecessárias, moldam um caráter. Essa prática constante é o que transforma a insegurança em confiança, pois você passa a confiar em si mesmo, na sua capacidade de manter o foco e agir de acordo com seus princípios, em vez de ser arrastado pelos caprichos do mundo. Ao desenvolver essa força interior,
você se torna inquebrável diante das adversidades. Não porque os problemas desaparecem, mas porque aprende a enfrentá-los com resiliência e clareza. É como uma árvore de raízes profundas, pode balançar com a ventania, mas não cai. A autodisciplina cria um modelo mental que protege contra a instabilidade externa e contra os impulsos internos que tantas vezes sabotam nosso progresso. Quer começar hoje mesmo? Escolha uma prática simples, como meditar 5 minutos, anotar suas metas diárias ou até reduzir o consumo de redes sociais. O segredo está na constância. Essa disciplina é o caminho para a verdadeira liberdade. Viver não como refém dos desejos passageiros, mas guiado pela virtude e pelo autocontrole. 10 princípios para a vida, lições do estoicismo. O estoicismo oferece um verdadeiro manual de vida, um conjunto de princípios que funcionam como um mapa para quem deseja caminhar com firmeza mesmo em terrenos instáveis. São 10 lições essenciais que podem libertar qualquer pessoa das limitações impostas pela própria mente. Entre elas estão: distinguir o que pode ser controlado do que não pode, cultivar a gratidão mesmo nos dias difíceis, praticar o desapego em relação ao que não é essencial, e manter a racionalidade diante das emoções intensas. Essas práticas não são apenas ideias bonitas no papel, elas transformam a insegurança em um campo fértil para o crescimento pessoal. Cada princípio é como uma ferramenta que ajuda a construir uma vida de foco, simplicidade e virtude. Ao aplicá-los, você descobre que não precisa ser imune ao sofrimento para ser forte. O segredo está em assumir o comando daquilo que está dentro de você, seus pensamentos, suas ações e suas escolhas. Imagine que cada princípio é um escudo contra a turbulência externa, um lembrete de que a paz interior não depende do que acontece lá fora, mas do que você decide nutrir dentro de si. Por exemplo, em vez de se frustrar com o trânsito, você pode usar esse momento para refletir, ouvir um bom podcast sobre sabedoria antiga ou simplesmente praticar a paciência. Esses pequenos ajustes cotidianos, quando alinhados com os princípios estoicos, criam uma mente resiliente e um coração tranquilo, prontos para o próximo desafio. A filosofia da simplicidade e do minimalismo. Viver de forma simples não significa abrir mão de conforto ou viver em escassez. Significa, na verdade, fazer escolhas inteligentes e conscientes. A simplicidade é uma espécie de filtro que separa o essencial do supérfluo, permitindo que você direcione sua energia para o que realmente importa. Quantas vezes acumulamos objetos, compromissos e até pensamentos desnecessários que só aumentam nossa insegurança e drenam nosso foco? O minimalismo, nesse sentido, é um convite a reduzir o peso, tanto físico quanto mental. Quando você guarda apenas o que tem valor, sobra espaço para clareza, para gratidão e até para alegria em coisas pequenas, como um café quente ou um bom livro. Esse estilo de vida é também um ato de resistência ao consumismo moderno, que insiste em vender a ideia de que ser depende de ter. O estoicismo e o minimalismo, quando praticados juntos, nos lembram que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na liberdade interior. Imagine como seria acordar sem aquela sensação de estar constantemente correndo atrás de algo que nunca chega. Ao simplificar a rotina, seja reduzindo notificações no celular, organizando o espaço de trabalho ou dizendo não a compromissos vazios, você ganha tempo, energia e foco. Essa escolha consciente é um passo poderoso em direção à resiliência e ao desapego, preparando o terreno para uma vida mais leve e significativa. Estoicismo e minimalismo, dois lados da mesma moeda. Se olharmos com atenção, veremos que o estoicismo e o minimalismo caminham de mãos dadas, como duas faces de uma mesma moeda. Enquanto o minimalismo se ocupa de cortar os excessos materiais, o estoicismo lida com os excessos mentais e emocionais. Juntos, eles formam uma dupla poderosa para enfrentar a insegurança que muitas vezes nasce da comparação, do consumo sem propósito e do apego ao que está fora do nosso alcance. Viver com simplicidade não é apenas esvaziar a gaveta, mas também limpar a mente das preocupações inúteis. Isso gera um espaço interno para o foco, para a aceitação e para cultivar a força interior necessária diante dos desafios diários. Ambos os caminhos oferecem liberdade. O minimalismo mostra que não precisamos de mais coisas para sermos completos, enquanto o estoicismo ensina que não precisamos controlar o mundo para termos paz. Essa combinação cria um estilo de vida com propósito, menos distrações, mais clareza, menos peso, mais resiliência. Quer um exemplo prático? Experimente aplicar o minimalismo no guarda-roupa e o estoicismo nos pensamentos. Resultado: você economiza tempo na escolha da roupa e, ao mesmo tempo,
aprende a não desperdiçar energia com preocupações inúteis. Esse desapego material e mental é o que abre espaço para a virtude, para a gratidão e para uma vida guiada pela sabedoria antiga, em vez de pelo barulho do mundo moderno. A sabedoria dos antigos, fundamentos do estoicismo. Para entender a força do estoicismo, é preciso dar um passo atrás e caminhar pelas ruas da antiga Atenas, onde Zenão de Cítio lançou as bases dessa filosofia. Ele e seus sucessores, como Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, perceberam que a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias externas, mas da capacidade de manter a mente alinhada à virtude e à racionalidade. Essa visão, tão antiga, ainda é um antídoto contra a insegurança moderna. Os estoicos defendiam que a vida deveria ser vivida em harmonia com a natureza, aceitando as estações do destino com a mesma naturalidade com que aceitamos o nascer e o pôr do sol. Essa aceitação não é passividade, mas sim um exercício de força interior e de autocontrole diante do inevitável. Os ensinamentos desses filósofos nos lembram que somos livres para escolher como reagir, mesmo quando não podemos escolher o que acontece conosco. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, um lembrete de que muitos dos nossos medos são fabricados pela mente. Já Epíteto reforçava que a liberdade começa quando distinguimos o que está sob nosso poder do que está além dele. Marco Aurélio, por sua vez, mostrava na prática que até um imperador pode ser humilde, grato e resiliente. Essa sabedoria antiga, carregada de simplicidade e foco, continua atual porque toca em algo universal, o desejo de viver com propósito, desapego e tranquilidade diante das incertezas da vida. A relevância do estoicismo nos dias de hoje. À primeira vista, pode parecer estranho aplicar ensinamentos de 2000 anos atrás no século XXI, mas o estoicismo nunca foi tão atual. Vivemos em uma era de excesso de informação, pressões sociais e insegurança constante, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até nas redes sociais. É nesse cenário caótico que o estoicismo brilha, oferecendo ferramentas simples e práticas para cultivar resiliência, foco e aceitação. Muitas das técnicas usadas hoje na terapia cognitivo-comportamental, TCC, foram inspiradas diretamente nos ensinamentos estoicos, especialmente na ideia de que não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Essa visão já transformou vidas de pacientes e também pode transformar a sua. Além do campo da psicologia, o estoicismo influencia até a liderança corporativa. Líderes que se baseiam na disciplina, no autocontrole e na racionalidade conseguem tomar decisões mais sábias e lidar com crises sem se deixar dominar pelo pânico. Pense, por exemplo, em um gestor que pratica o desapego às expectativas externas e foca apenas no que pode controlar, sua postura, suas ações e sua ética. Ele transmite confiança, mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. E o mesmo vale para qualquer pessoa. Aplicar princípios estoicos no cotidiano é como carregar um mapa confiável em meio a um território imprevisível. Não importa se você está em uma sala de reunião ou enfrentando problemas pessoais, essa filosofia continua sendo um guia temporal para viver com virtude, gratidão e força interior. O caminho virtuoso de Marco Aurélio, o imperador filósofo. Marco Aurélio é um exemplo vivo de que a força interior e a resiliência podem florescer mesmo em meio a enormes desafios. Como imperador, ele enfrentou guerras, crises políticas e a peste antonina, mas jamais deixou que o caos externo definisse sua serenidade. Suas meditações revelam uma mente disciplinada e um coração centrado na virtude, ensinando que a verdadeira liderança começa pelo autocontrole e pelo desapego de desejos fúteis. Ele nos mostra que a confiança pessoal não nasce de elogios ou conquistas externas, mas do compromisso constante com princípios sólidos, da autodisciplina e da racionalidade, pilares que transformam a insegurança em força interior. Marco Aurélio também nos lembra que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Quando nos deparamos com frustrações ou contratempos, podemos escolher reagir com paciência e reflexão ou com raiva e desespero. Ele optava pelo primeiro caminho, praticando compaixão, gratidão e aceitação em cada decisão. Seus ensinamentos mostram que, mesmo diante do sofrimento inevitável, é possível manter a clareza mental e o equilíbrio emocional. Aplicar suas lições hoje significa cultivar hábitos que fortalecem o foco, a resiliência e a autodisciplina, meditar diariamente, refletir sobre as próprias ações e praticar a virtude em pequenas escolhas cotidianas. Dessa forma, a insegurança deixa de ser uma sombra constante e passa a ser uma oportunidade de transformação pessoal. A sabedoria de Epíteto, o escravo que se tornou filósofo.
A história de Epíteto é a prova de que a liberdade verdadeira nasce dentro de nós, independentemente das circunstâncias externas. Ele começou como escravo, mas encontrou na filosofia um caminho para a autodisciplina, a virtude e a força interior. Sua obra mais famosa, o Enchiridion, o Manual, é um guia prático que ensina a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos, a aceitar o destino e a cultivar a resiliência frente às adversidades. Para Epíteto, a insegurança e o medo não são elimináveis, mas podem ser transformados em ferramentas de crescimento, à medida que aprendemos a controlar nossas respostas e a viver com racionalidade e serenidade. As lições dele não ficam apenas no plano teórico. Ele nos encoraja a colocar o estoicismo em prática todos os dias, desde decisões simples até momentos de pressão intensa. Por exemplo, em vez de se desesperar com críticas ou imprevistos, podemos refletir: está isso sob meu controle ou não? Se não está, libertamo-nos do peso da preocupação. Se está, aplicamos autocontrole e discernimento. Essa prática constante fortalece a força interior e a autodisciplina, transformando a insegurança em autoconfiança sólida. E o mais fascinante é que os princípios de Epíteto, apesar de antigos, funcionam como mapas para lidar com os dilemas modernos, permitindo que qualquer pessoa construa uma vida guiada pela virtude, pelo foco e pela simplicidade. Lições de Marco Aurélio para a resiliência e força interior. Marco Aurélio nos deixou um legado de insights sobre como transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal. Entre suas lições mais poderosas, ele nos ensina a controlar a própria percepção. Não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Viver no presente, sem se perder em arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro, é uma prática essencial para fortalecer a força interior e a resiliência. A humildade e a compaixão, segundo ele, são virtudes que equilibram o autocontrole, lembrando-nos de que nossa segurança pessoal não depende da superioridade sobre os outros, mas do domínio sobre nós mesmos. Outra prática valiosa é expressar gratidão regularmente, mesmo diante das dificuldades. Marco Aurélio sugeria refletir sobre cada obstáculo como uma chance de exercitar a paciência, a coragem e a disciplina. Essa abordagem transforma a insegurança em aprendizado, medo em autoconfiança e estresse em clareza. Ele também enfatizava que a racionalidade deve guiar as decisões, e não emoções descontroladas. Aplicar essas lições no dia a dia pode ser simples: meditar sobre seus pensamentos antes de reagir, escrever reflexões sobre desafios enfrentados, ou praticar pequenas ações de gentileza e autocuidado. Dessa forma, cada passo se torna um treino para uma vida mais centrada, resiliente e cheia de propósito. A sabedoria do Oriente e as lições compartilhadas. Ao olharmos para as tradições filosóficas do Oriente, percebemos que muitas ideias convergem com o estoicismo e o minimalismo. O budismo, por exemplo, nos ensina sobre o desapego e o caminho do meio, mostrando que a felicidade não está em se prender a desejos passageiros. O taoísmo, com o conceito de Wu-Wei, reforça a simplicidade e a ação em harmonia com a natureza. Já o hinduísmo nos inspira com o Dharma e o desapego, lembrando que cumprir nossos deveres com disciplina e serenidade é essencial para uma vida equilibrada. Mesmo o confucionismo, com sua ênfase na moderação e nas virtudes, reflete a busca por um comportamento ético e racional. Essas tradições, embora distantes no tempo e no espaço, compartilham um objetivo central: viver uma vida significativa, virtuosa e livre das amarras do excesso, seja ele material ou emocional. Para quem busca fortalecer a força interior, essas filosofias oferecem exercícios práticos, como meditação, autorreflexão e foco na virtude. Ao integrar essas lições com os princípios estoicos e minimalistas, cria-se um caminho universal de segurança interna e autocontrole. É uma jornada de autoconhecimento, gratidão e resiliência, que nos ensina a transformar insegurança em confiança e a encontrar propósito mesmo nos pequenos detalhes da vida cotidiana. Chegamos ao final desta jornada, mas o verdadeiro trabalho começa agora, no seu dia a dia. O que você fará com as lições de Marco Aurélio, Epíteto e dos sábios orientais que descobrimos? Vai permitir que a insegurança continue guiando suas decisões, ou vai transformar esses ensinamentos em força interior, foco e autodisciplina? Cada obstáculo, cada situação desconfortável, é uma oportunidade para praticar a virtude, o desapego e a racionalidade. Experimente observar seus pensamentos antes de reagir, simplificar sua rotina ou expressar gratidão diariamente. Pequenas ações que constroem uma confiança inabalável. E se você pudesse, a cada dia, se tornar um pouco mais estoico,
um pouco mais resiliente, mais centrado em sua própria força? Pergunte a si mesmo: estou permitindo que o externo dite minha paz, ou estou cultivando minha segurança interior? Transforme cada desafio em aprendizado, cada crítica em reflexão, e cada decisão em um passo rumo à autonomia emocional. Se gostou dessas ideias, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos que ajudam a construir uma vida de propósito, simplicidade e confiança sólida, inabalável como uma rocha.